Olá! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos que tratam sobre a divisão do patrimônio no divórcio e no inventário. Esse é o nosso 6º vídeo da série e ele vai ter como subtítulo o divórcio no regime da comunhão parcial de bens. Eu quero iniciar esse tema com vocês explicando o seguinte: o regime da comunhão parcial de bens é o regime comum do nosso direito civil desde 1977. Antigamente, antes de 1977, o regime comum era o da comunhão universal de bens. Mas o que significa ser o regime comum? O regime comum é aquele que, se as partes não convencionaram, se não houve nenhuma convenção, é aquele regime que prevalece. Então, nos regimes anteriores, que nós falamos a partir de 1977, o regime da comunhão universal de bens e da separação convencional de bens, para que você institua ele, para que ele tenha validade ali, quando as pessoas vão casar, você vai ter que fazer um pacto antinupcial. Já na comunhão parcial de bens, não. Então você simplesmente vai lá, casa, não precisa fazer um pacto antinupcial. Isso não tem muita relevância quando a gente está falando de casamento. Por quê? Porque, obviamente, quando as partes vão casar, elas vão se dirigir a um cartório de registro civil e o oficial do cartório ele vai informar isso. Vocês querem casar sobre a separação convencional de bens? Ok, vocês precisam ir no cartório tal, fazer o pacto antinupcial e trazer ele para mim aqui, tudo direitinho. Isso tem mais relevância quando a gente está falando de união estável. Tá? A união estável ela vai seguir o mesmo sistema do casamento. Porém, como a união estável ela tem como marcação prioritária dela uma informalidade, você necessariamente não tem essa questão do pacto antinupcial e muitas vezes você não tem nenhuma escritura. As pessoas simplesmente moram junto e pronto, e vivem anos juntos. Nesse caso, qual que é o regime? É o regime comum, é a comunhão parcial de bens. Se eles quiserem instituir um regime diferente, eles vão ter que ir num cartório e fazer uma escritura lá, e lá instituir. O nosso regime aqui é o da comunhão universal de bens, ou é da separação convencional de bens, ou até a participação final. Eles vão considerar, fazer as considerações patrimoniais do regime de bens que eles quiserem. Mas o importante aqui se não há esse tipo de informação, e no casamento necessariamente sendo feito via pacto antinupcial, o regime vai se inserir o regime comum, que é a comunhão parcial de bens. Por isso é o regime mais amplo, é o que é mais visto. Tá? Ele tem como característica, e aí vai ter um complicador a mais, nós temos a formação de 3 patrimônios distintos. Você vai ter o patrimônio da esposa, você vai ter um patrimônio particular da esposa, um patrimônio particular do marido e um patrimônio comum de ambos. Imagine aqui, eu vou mudar só os números para ficar mais fácil de entender, que a mulher trouxe 300 que ela tinha antes. Na constante do casamento, ela adquiriu mais 300 e recebeu os 300 de herança. E o marido, ele trouxe 300, também ele tinha 300 como ela, e ele tinha 300 na constância do casamento, ele adquiriu 300, porém não recebeu herança. Bom, tem um patrimônio, qual que é o patrimônio particular de cada um? O da mulher, ela tem os 300 que ela adquiriu antes do casamento, é dela, e o que ela recebeu de herança é dela também, então o particular ela tem 600. E o marido ele vai ter particular dele o quê? Os 300 que ele tinha antes do casamento. E o casal tem um patrimônio comum, que é representativo do quê? Da contribuição de cada um, que é os 300 dela e 300 dele, que se juntou e deu 600. Bom, no divórcio, ela vai ficar com o que ela tinha, o patrimônio particular dela, e vai ficar com o patrimônio particular dele, e o patrimônio comum vai ser dividido entre os dois. Então, aqui no nosso exemplo, ela vai levar 600, que é os 300 que ela tinha, mais os 300 da herança. E ele vai ficar com os 300 dela. E os 300 que eles adquiriram, 600 na verdade, foi 300 cada um, que contribuíram conjuntamente para o casamento, na união ali, vai ficar metade para cada um. Percebam que se, por exemplo, o homem tivesse contribuído com 500 na constância do casamento, e ela com 100, deu 600, ia ser dividido igual também. Tá? Mais uma questão importante. Se um patrimônio é adquirido na constância do casamento, mas você comprova que isso foi adquirido com dinheiro que você tinha antes, ou de herança, ou seja, de bem que seria particular, ele mesmo ter sido adquirido na constância do casamento, esse bem, ele vai ser considerado como particular, não vai ser considerado como comum, mesmo tendo sido adquirido na constância
do casamento. Volto a dizer para vocês que é importante. A existência de filhos aqui na casa do divórcio não faz diferença na divisão patrimonial, tá? Como a gente falou lá nos vídeos anteriores. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de assistir o nosso próximo vídeo que vai tratar desse mesmo regime de bens, tá? Que é a comunhão parcial de bens, porém tratando do inventário. Aguardo vocês até lá e até logo. Obrigado.